A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Devocional hoje em Deuteronômio, capítulo 32. O Senhor me deu a palavra anteontem. Se você viu o devocional de anteontem em Números, estava falando sobre a rocha, né? Que Deus fala a Moisés para falar com a rocha. E Moisés, ele não cumpre da forma que Deus quis. E nessa passagem aparece isso, a gente vai ver mais à frente. Não fui eu que fiz propositalmente. Eu não pensei, vou falar sobre números, depois vou falar da iniquidade para a gente não se corromper com o mundo. Ontem, né, que anteontem eu falei sobre números, sobre quando Deus fala algo com a gente. E aí, ontem eu falei sobre não nos corrompermos com o mundo, que Salomão, ele se entrega aos prazeres, né, com as mulheres e se corrompe e pratica a idolatria, adora outros deuses, mesmo Deus informando a Moisés, né, para que o povo dele não se deitassem com essas mulheres, porque poderiam e praticariam a idolatria, adorariam a outros deuses. E hoje, não diferente, a palavra do Senhor veio falando sobre o mesmo ponto. E ainda toca no assunto de Moisés, naquele dia, de falar a rocha. O nosso Deus, ele é um Deus de detalhes, ele é um Deus que ele fala, que ele tem sequência. Eu sei que as palavras que eu disse anteontem no devocional e ontem no devocional não partiram de mim, assim como as palavras que eu vou dizer hoje não partem de mim. É a palavra do Senhor que fala. É Deus que me dá a palavra todos os dias. Eu nunca sei qual vai ser a palavra, porque é Deus que prepara a palavra. No dia, eu peço ao Senhor uma palavra e Ele me dá a palavra. Ele me orienta no coração, Ele me orienta para que eu abra a Bíblia no ponto certo, Ele me orienta falando na minha mente, né? Falando a mensagem, é tal livro, é tal capítulo. É o Senhor quem fala e Ele tem algo para dizer com você, para falar para você hoje e que Ele já tem falado nesses 2 últimos dias. Que possamos estar atentos à voz do Senhor. A gente acredita que Deus ele é justo, vamos lá. Deus é amor e Deus ele é justiça. Deus é amor e é justiça. Ele nos ama, mas ele é justo, ele é santo. Nele não há maldade. Aqueles que praticam a iniquidade não são seus filhos. Aqueles que são seus filhos são quem? Receberam a Jesus como Senhor da vida. E por isso o Senhor Jesus é o nosso Salvador, porque recebemos Ele como Senhor da nossa vida e Ele nos purifica e nos lava a cada dia com o sangue dele. Mas também a palavra do Senhor diz em Mateus 7, versículo 21, que nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas somente aqueles que obedecem à vontade do Pai. O Pai é justo, o Pai fala, o Pai orienta. Quando o filho está indo pelo caminho errado, o Pai orienta. E o nosso Pai Celestial nos orienta. E Ele está nos orientando hoje, a você e a mim. Guarda os meus estatutos. Não adore outros deuses. Não faça, né? Não fala ou não faça ou não diga que algo vem de você se está vindo de mim. É o Senhor quem faz. Ele é soberano e nas mãos dele está todo o poder. O Deus de ontem e de hoje e o de sempre. É o Deus do passado, é o Deus que fez a criação do mundo, é o Deus do tempo de Moisés, é o Deus do tempo de Jesus, que Jesus habitou, é o Deus do tempo após Jesus. O nosso Deus é o mesmo Deus. Ele é o mesmo Deus do princípio. Ele é o princípio e o fim. Ele não tem fim. E a gente não sabe, ele não diz sobre o começo. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A terra passou a existir por causa da palavra de Deus, do haja de Deus. Nós passamos a existir, mas ele já existia e Jesus Cristo já existia com ele. Porque o próprio Jesus, ele era o verbo. Jesus era o verbo. Por meio dele, tudo que foi feito se fez. Sem ele, nada seria feito.
Jesus estava desde o princípio e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. O nosso Deus, né? O nosso Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, ele já existia antes mesmo da fundação deste mundo. E ele continuará existindo quando este mundo for destruído, porque este mundo será destruído. A palavra do Senhor diz em Apocalipse que este mundo será consumido, será destruído por causa da iniquidade. Como havia iniquidade nos tempos de Ló e nos tempos de Noé. Nos tempos de Ló, Deus destruiu com fogo Sodoma e Gomorra. E nos tempos de Noé, o Senhor destruiu essa terra com água, mas salvou a Noé e sua família. Porque Noé e sua família guardaram a palavra do Senhor, que Deus tinha falado sobre eles. A nossa arca é Jesus Cristo, é Jesus quem nos salva, é Jesus que nos lava dos nossos pecados e das nossas iniquidades. Somos justificados, o justo, Jesus Cristo, nos justifica. E a palavra de hoje diz, versículo 10, achou na terra do deserto e no ermo solitário, cheio de uivos, 32, versículo 10 de Deuteronômio. Trouxe ao redor, instruiu, guardou como a menina do seu olho. Aqui está dizendo sobre o povo de Israel, o que Deus fez para o povo de Israel. Achou na terra do deserto, num ermo solitário. Deus nos resgata do ermo solitário. Deus nos resgata da solidão, da tristeza, dos desertos da nossa vida. Deus nos resgata. Trouxe ao redor, instruiu, Deus nos instrui. Ele nos instrui. Como o Pai orienta um filho, o nosso Pai Celestial nos orienta por meio do Espírito Santo dele. Que Jesus, quando sobe aos céus, que entrega a sua própria vida, ele fala, é necessário que eu vá, para que aquele que venha após mim, que melhor é que ele venha, ele possa descer, o Espírito Santo de Deus, que ele possa descer e ele está aqui conosco, basta clamarmos a ele, ele está conosco, que você possa ser cheio dele a cada dia, peça que ele te encha a cada dia, que ele te instrua, porque como um pai instrui um filho, o nosso Pai Celestial nos instrui, tanto a andar em obediência quanto a não cair nos caminhos maus. E aqui o Senhor instruiu. Isso aqui, o Papai do Céu, ele é o nosso papai. Ele instrui a Moisés antes mesmo que o povo caia. Fala, olha, que eles vão entrar na terra prometida que eu os dei. Fui eu quem os dei. Eles vão entrar nessa terra prometida, que mana leite e mel. E que lá tem toda a provisão, mas que eles não se corrompam com os deuses que esse lugar, que essas terras, com esse povo que estão nessas terras adoram. Que eles não se corrompam com esses deuses, porque não são deuses. Eles não são deuses. Eu sou o único Deus. Deus, ele declara, eu sou o único Deus. Que eles não se corrompam com eles. Deus falou com Salomão, não deite com mulheres de outros povos, e não, para que não o seu coração não se corrompa e adore a esses deuses. E instruiu, guardou como a menina dos seus olhos, guardou, como a águia desperta do seu ninho, se move sobre os seus filhos, estende as suas asas, versículo 11, toma-os, leva-os sobre as suas asas, assim só o Senhor o guiou, e não havia com ele Deus estranho. Como uma ave acolhe os seus filhotinhos debaixo das suas asas, assim Deus nos protege, assim o nosso Pai nos protege. E ele fala, olha, o Senhor o guiou, é o Senhor quem nos guia, e nenhum Deus estranho. Não coloque, não vá buscar em nenhum Deus estranho, o que só Deus, o Deus de amor, Deus que nos acolhe, que nos protege. Não vá buscar em outros deuses o que você precisa buscar em Deus. Esses deuses, eles serão destruídos, O Senhor
Nos céus houve uma guerra, né? O inimigo, o diabo, ele era um anjo de luz. E ele chamava os outros para adorar a Deus, mas ele teve inveja de Deus. Ele quis ser maior que Deus. Ele causou uma rebelião nos céus. E 1/3 da parte dos anjos, né, foram lutar junto com ele contra Deus e os anjos do Senhor. Todos ali adoravam a Deus, todos eram de Deus. Mas por causa da inveja, houve essa luta no céu. E esse 1/3 da parte dos anjos, junto com o diabo, caíram do céu. E agora eles não têm mais a luz de Deus. Eles são trevas. Neles não há mais luz. Eles estão aí vagando e lutando para tragar vidas. Porque eles sabem que o juízo, o julgamento de Deus já está determinado sobre eles. O lago de fogo, ele não foi preparado para os homens. Ele foi preparado para juízo desses anjos caídos, que agora não há mais luz nele. Porque longe de Deus não há luz, só há trevas. Esse lago de fogo foi preparado para eles. Mas tantos quantos eles conseguirem tragar nessa terra, os seres humanos, né, que adorarem a eles, que se fazem de anjos de luz, que se fazem de deuses, aqueles que se voltarem para eles, né, que adorarem a eles, o destino deles será semelhantemente a eles, o lago de fogo. Mas que você saiba que Deus não planejou isso para nós, Deus não planejou isso, tanto que Ele enviou o Filho dele, todos nós, por causa da desobediência de Adão, por causa do pecado de Adão, de desobedecer. Todos nós tivemos como herança o pecado, nós já nascemos no pecado. Mas quando conhecemos Jesus, reconhecemos Ele como Senhor da nossa vida, somos lavados da nossa iniquidade. Antes, quando éramos filhos da ira, nos tornamos filhos da obediência, filhos que obedecem a Deus. Vê como esse Deus é bom e Ele é justo. E já tem o dia do juízo determinado pelo Pai, só o Pai sabe. Nós não sabemos. Mas quando chegar esse dia, Ele vai falar, filho, desce. E Ele vai descer para trazer juízo sobre essa terra. Mas assim como Noé foi salvo pela palavra do Senhor, né, e pela arca que Deus mandou preparar, assim nós, aqueles que têm Jesus Cristo como Senhor das nossas vidas, seremos salvos. A palavra nos declara isso. Ele, Jesus Cristo, é a nossa arca, a arca de salvação. O juízo virá, mas nós, assim como Noé e a nossa família, porque quando nós aceitamos Jesus, mesmo que a nossa família ainda não tenha aceito, a palavra do Senhor diz que a nossa casa, quando eu declaro, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, mesmo que meus olhos ainda não vejam no espiritual, que você receba essa palavra, porque você e a sua casa servirá a Deus. Você e a sua casa será salvos pelo Senhor Jesus. Glória a Deus. E aí o que acontece? Esse povo, a gente vê em Deuteronômio, eles realmente entram para a terra prometida. O Senhor os abençoa, né? Eles alimentam, ó, Ele fez cavalgar sobre as alturas da terra, versículo 13. As novidades do campo os deu de comer, e fez chupar mel da rocha e azeite da dura pederneira, manteiga de vacas, de leite do rebanho, com a gordura dos cordeiros, dos carneiros que pastam em Bazã, e dos bodes, com a gordura da flor do trigo, e bebeste o sangue das uvas, o vinho puro. Tudo isso, né, que Deus deu, abençoou, eles tiveram por causa de Deus. Versículo 15. Engordando-se, Jesurum deu coices, engordaste, engrossaste, e de gordura te cobriste, e te deixou a Deus que o fez. Deixou a Deus. Eles receberam as bênçãos que foram prometidas por Deus. Mas quando estavam lá desfrutando das bênçãos, eles deixaram a Deus. Eles se corromperam.
Eles se corromperam e deixaram os ensinamentos de Deus que o fez, o que o abençoou, e desprezou a rocha da sua salvação. Desprezaram a rocha da salvação. A palavra do Senhor diz que Jesus é a nossa rocha, Ele é o alicerce em que nós devemos estar firmes até a volta de Cristo. Se estivermos firmes na rocha, pode vir a tempestade e o que for, nós não cairemos. Mas se estivermos na areia, se edificarmos a nossa casa sobre a areia, sobre esses falsos deuses, sobre os ensinamentos deste mundo, virá a tempestade e nós cairemos. A palavra do Senhor diz que Ele é a nossa rocha, a rocha da nossa salvação. Versículo 18: esqueceste da rocha. Se esqueceu da rocha, não esqueça da rocha que te livrou do mal, que te formou, que te abençoou, que te criou, que te gerou. Esqueceste da rocha que te gerou e em esquecimento puseste o Deus que te formou. Foi Deus quem te formou. Antes mesmo, quando você estava no ventre das suas mãe, quando você era gerado, Deus já te conhecia. Foi Ele quem te formou, foi Ele quem te gerou. E você tá falando assim, esqueceste, botasse no esquecimento o Deus que te formou. O que vem do Senhor, que você o esqueceu, os desprezou, provocado a ira contra seus filhos e suas filhas, né? O Senhor os desprezou, por quê? Não foi Deus quem desprezou você primeiro, você o esqueceu, você o rejeitou. Aqui está dizendo para o povo de Israel que a gente não esqueça e despreze ao Senhor. Por quê? Esqueceram e provocaram a ira de Deus. E quando provocaram a ira de Deus, o Senhor os despreza. E o Senhor disse, versículo 20, esconderei o meu rosto deles, esconderei o meu rosto deles e verei qual será o seu fim, porque são geração de perversidade, filhos em que não há lealdade. O nosso Deus é um Deus leal. E Ele deseja que nós sejamos leais a Ele. Ele quer que você seja leal a Ele. Não despreza os ensinamentos de Deus. Seja leal a Ele. Se Ele já te trouxe palavra de vida, você já aceitou Ele como seu Senhor, porque você volta atrás? Porque olha para trás. A mulher de Ló, quando olhou para trás, se tornou uma estátua de sal. O Senhor fala, não olhe para trás. Eu sou o Deus que vou contigo, é eu quem te liberto, é eu que te dou a provisão, é eu que te abençoo. Sou eu quem faço, Deus diz. Sou eu quem faço. E Ele quer que sejamos leais a Ele, assim como Ele é leal conosco. Então, versículo 22. Porque um fogo se acendeu na minha ira e arderá até o mais profundo do inferno e consumirá a terra com a sua novidade e abrasará os fundamentos dos montes. Como eu disse, Deus é justiça. O lago, né? O lago de fogo, ele foi preparado para os anjos caídos. Mas eles não querem ir só, eles querem levar aqueles em que o Senhor Jesus morreu na cruz por todos nós, por cada um, por toda a terra. Por isso que Ele manda, vai e anunciai o Evangelho a toda a criatura, porque Ele morreu por todos nós. Só terão a salvação aqueles que recebem a Cristo e creem em Cristo. Porque Ele manda anunciar a todos, mas nem todos ouviram. Todos ouviram falar, mas nem todos creram. Nem todos creram, entende? Deus morreu por todos nós, mas nem todos serão salvos, porque nem todos crerão. Mas que
você possa hoje ansiar por anunciar esse evangelho de salvação, esse Deus de amor que quer salvar, porque quem quer destruir, matar e roubar é o inimigo, aquele que tramou uma guerra nos céus, aquele que foi caído e que o juízo dele já foi declarado e ele não quer ir só. E aí ele começou a tramar, roubar, matar e destruir os filhos de Deus. Ele começou lá no Jardim do Éden, com Adão e Eva, que eram filhos do Senhor, formados pela mão de Deus. Ele tramou enganá-los para que eles caíssem. E por causa da queda de Adão e Eva, todos nós temos como herança o pecado, mas foi o inimigo quem tramou isso. Mas Deus, ele já enviou o filho dele. E o filho dele já consumiu naquele calvário, naquela cruz, a nossa salvação. E ele disse para mim, para você e para cada um, vai anunciar o evangelho da salvação. Eu sou a salvação, Jesus diz, eu sou a salvação de vocês. Anuncia a esse povo porque eles terão salvação. Eu serei a arca. Assim como a arca de Noé protegeu Noé e a família dele, eu serei a arca de vocês quando o juízo de Deus vir cair sobre essa nação, aqueles que são filhos do mal, aqueles que são filhos das trevas. Mas eles não são, porque Deus já resgatou a cada um, não importa se a gente veio e o outro falando, esse aí é filho das trevas, esse aí não pertence a Deus. Deus resgatou esse também, basta que ele creia, basta que ele receba essa palavra. Glória a Deus. E eu vou ler aqui no final, versículo 43, que diz: Jubilai, ó nações, com o seu povo, porque vingará o sangue dos seus servos, e sobre os seus adversários fará tornar a vingança, e terá misericórdia com a terra e com o seu povo. Aqui, mesmo o povo tendo pecado contra Deus, adorado outros deuses, o Senhor, ele, por ser um Deus justo, no versículo 36, a gente vê assim, ó, porque o Senhor fará justiça ao seu povo e se arrependerá pelos seus servos. O Senhor, mesmo o povo tendo pecado, adorado a outros deuses, o Senhor teve misericórdia. E no versículo 36 diz bem claramente, ele fará justiça ao seu povo e se arrependerá pelos seus servos. Ele derrama da misericórdia e da graça dele. E fala que mesmo esse povo fazendo isso, para que o povo e eles conhecessem, ele derramaria da graça e da misericórdia dele. E quando vir que o seu poder se foi, não há fechado nem desamparado. Então dirá, onde estão os seus deuses? Versículo 37. A rocha em que confiavam. Deus vai perguntar, onde estão os seus deuses? A rocha em que confiavam. Cadê aqueles que falavam que iam te abençoar, que iam te fazer prosperar, mas na verdade roubaram tudo de ti, te tiram a paz, Onde estão esses? Onde estão esses deuses? Sou eu, Deus verdadeiro. E Deus volta e fala, volta-te para mim. Confessa os teus pecados e o meu filho te lavará. Jesus Cristo te lavará. Confessa com a tua boca que Jesus Cristo é o Senhor da tua vida. Em 2 Crônicas, capítulo 14, diz assim, 2 Crônicas 7, versículo 14, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, todos nós cometemos maus caminhos, eu não sou santa, eu caio, a minha carne está aqui, é o espinho na minha carne. Paulo diz isso, o mal que eu quero fazer, esse eu faço, e o bem que eu quero eu não faço. Nós temos, mas se nós nos arrependermos, orarmos, nos convertermos dos nossos maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Se você se arrepender, o Senhor sarará a sua terra. Não importa o que você cometeu, a iniquidade. O Senhor fala, se você se arrepender, se você buscar obedecer a minha voz, se você andar em lealdade comigo e se arrepender dos seus maus caminhos, o sangue de Jesus virá sobre ti e te lavará. Eu enviarei o meu Espírito Santo para fazer morada no teu coração.
e eu te ensinarei, eu te orientarei e você resgatará muitos, porque há muitos que precisam ser resgatados. Que há muitos. E nós precisamos amontoar tesouros nos céus e não aqui na terra. Nós receberemos um galardão do Senhor pelas obras que fizemos, pelas obras de salvação. Que desejamos acumular tesouros no céu, não esses tesouros na terra que a traça destrói, mas que muitos sejam alcançados pela mensagem de Deus e sejam salvos por essa mensagem. Porque aqueles que não creem serão lançados no lago de fogo. Mas o Senhor quer que nós possamos anunciar a mensagem de vida. Porque o lago de fogo não é para nós. Então que você venha anunciar a mensagem de vida, a mensagem de salvação, a mensagem de Cristo Jesus. E Ele voltará a te abençoar, e Ele sarará a sua terra, e Ele derramará sobre a graça e misericórdia dEle. Se você puder, medite mais sobre esses 3 últimos dias, esses 3 últimos devocionais que estão aí, que foi Números e em Reis e hoje em Deuteronômio. Que vocês meditem nessas palavras e que o Espírito Santo de Deus fale mais com você, hoje e sempre, até que Jesus volte para nos buscar. Ele é a arca da nossa salvação. Que você venha guardar essa palavra. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau!